Eita. Mandar o convite para ela. Este aqui a gente zera. Bom dia, ó, já tem gente chegando. Fernando, já mandei o convite para a Paula, ela vai chegar aqui já já. Tá. Tem uma claridade, mas já vai sumir, tá? Uhum. Gente, está parecendo alface mesmo. Ó, você vai ver ela por aqui, aí você dando um Alt Tab, você cai aqui no chat. Okay. E a hora que ela entrar, pode desligar o... Ah lá. Tá entrando. Então, eu vou fechar aqui o WhatsApp, tá? Ok. Tá, só um minutinho. Bom dia. Bom dia para quem está chegando. Oi! Tudo certo? Bom dia, Paulinha. Bom dia, Fernando. Tudo bom? Tudo bom. Vamos entrar no Insta também? Vamos. Vamos? Preparado aqui. Tá. Eu vou colocar o Insta ao vivo agora. Eita. Fiz algo. Ah, sim. Bati aqui, estava filmando, estava com a câmera para a tela. Agora já está tudo certo. Bem, bom dia a todos. Pessoal, estamos aqui, Paulinha Dutra e eu, para mais uma Marcenaria na Ponta do Lápis. Toda segunda-feira, 7 da manhã, para você acordar energizado, tomar um café, para a gente falar de negócio. É isso aí. E agora a gente vai começar a falar sobre temas específicos, né, Fernando? Temas específicos. Já demos uma geral de tudo que a gente precisa olhar e agora a gente vai começar a falar sobre temas específicos. Isso aí, vamos mergulhar em cada um. Bom dia, pessoal que está no YouTube conosco. Estamos aqui, Paulinha Dutra e eu, para mais um Marcenaria na Ponta do Lápis. Paulinha já entrou aí, nós estamos entrando também no Instagram, né? Quando a gente entrar no Instagram, aí a gente começa, vamos falar de, hoje, de custos trabalhistas, né? Ok. E aí, Paulinha, tudo certo no Insta também? Tudo certo. Opa, então vamos lá, vamos começar. Bom dia, pessoal. Esse é mais um Marcenaria na Ponta do Lápis, toda segunda-feira, 7 da manhã. Paulinha Dutra, essa moça que está aí com essa cara compenetrada, e eu vamos estar falando sobre gestão em marcenaria, né? Especialmente a parte de formação de preço, né? Apuração de gastos, formação de preço, né? Entre outros assuntos. Hoje a gente vai falar sobre custos trabalhistas, né? Então, Paulinha, quer começar aí? Vamos começar. O que seriam esses custos trabalhistas? Eu estou com eco de novo, né? Vou ver se é assim. Estou com eco de novo, né? Tá. Ok. Esse é mais estiloso. Opa, esse é chique, hein?
se agora para de dar eco. Tá, vamos ver uma coisa. Eu falando aqui, se você tiver com os dois plugados, né, ou seja, um no lap e outro no celular, aí acaba. Beleza. Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, assim, o que é, né? A gente tem que lembrar que o funcionário não custa só o salário, né? Ele tem um custo a mais e que a gente precisa considerar mês a mês, porque senão no final do ano, ou numa saída de férias do funcionário, ou numa possível demissão, esse valor, se você não for guardando mensalmente, você vai ter problema lá na frente, porque vai ser um montante muito grande, né? Sim. Então, bem, o que acontece, pessoal? Por que a Paulinha fez menção, uma menção importantíssima, essa questão de guardar o dinheiro, né, para pagar tudo aquilo que é devido a um empregado da sua empresa, né? Quando a gente contrata, né, a gente pensa no valor do salário. Só que em cima do salário, a gente tem o INSS, né, que varia de 7,5% a 12%. Quer dizer, 7,5% a 12%, você, empregador, paga. Isso depende das faixas de salário. O empregado paga mais um tanto, né, que é descontado na fonte dele, né? Mas você, empregador, paga entre 7,5% e 12%, se a minha memória não falha, né, dependendo da faixa de salário. Além do INSS, tem o 13º, que quando chegar em dezembro, você vai ter que pagar metade em novembro, metade em dezembro. Tem as férias, né? Que você, quando o empregado completa um ano, ele tem direito a sair de férias e receber, além do salário, um adicional de 1/3 em cima do salário. Então, você paga 33,33% a mais quando o empregado sai de férias. Tem o fundo de garantia que você tem que depositar todo mês. Então, isso é 8% do valor do salário. Tem mais a multa sobre o fundo de garantia, porque se você demite o funcionário, você tem que pagar uma multa que é igual a 40% do saldo do fundo de garantia, ou seja, 40% sobre 8% mais 3,2%. Quando você junta... e aí, dependendo, né, da categoria, legislação, né, você ainda tem Vale Transporte, além da Vale Transporte, tem Auxílio alimentação, plano de saúde. E vai somando, né? Então, esses valores, né, eles precisam ser computados mensalmente, né? E qual é a importância disso? Se você não leva isso em conta, primeiro, você vai cobrar menos dos teus produtos do que você precisa cobrar, porque esses custos vão chegar. Uma hora você vai ter que pagar, né? Segundo, se você não cobra e se você não reserva esse dinheiro todo mês, na hora que chegar dezembro, aliás, novembro, né? Ou na hora que chegarem as férias, você não vai estar provisionado, você não vai ter caixa para fazer frente a esse compromisso. Então, esses custos normalmente não são levados em conta, né? As pessoas não levam isso em conta na hora de calcular os gastos da empresa e de formar o preço do produto. Quando, eventualmente, fazem isso, muitas vezes, seja por esquecimento, né, ou por algum aperto, avançam nesse dinheiro, porque esse dinheiro, pessoal, ele está com a gente, mas ele não é nosso. Ele é ou do empregado ou Por isso do que é governo. importante ter uma poupança, né, Fernando? Para você ir Sem depositando dúvida. mês a mês ali para você ter esse dinheiro. Porque, além de tudo isso que a gente falou, você vai pagar FGTS sobre férias, você vai pagar aviso sobre férias. Então, sobre as férias, você tem esse cálculo também. Sim, os 8% eles incidem sobre tudo, né? Sobre tudo. Sobre 13º, sobre férias, né? Então, você tem aí uma cascata de coisas incidindo sobre o salário, né? Não só sobre o salário, mas sobre isso tudo. Se você não leva isso em conta, como eu disse, né? Na apuração de gasto, na formação de preço, e não faz a poupança, chega na hora de pagar, você fica no aperto, né? Então, isso é importantíssimo, né? E o custo, esses gastos, pessoal, eles não são desprezíveis, tá? Dependendo do salário, os gastos com o empregado, eles podem chegar quase a dobrar quando você leva isso tudo em conta, tá? Dá alguma coisa entre 60% a 80% do valor do salário que você gasta adicionalmente todo mês e que você precisa levar em conta.
como eu disse, do preço do E aí produto. a gente precisa levar em conta também, né, Fernando? As férias do patrão, né? O dono da marcenaria precisa considerar algum momento dele tirar férias e ter o recebível disso também, né? Sim. Quando você tira férias, Paulinho, você coloca um terço? Um terço. É que a gente não consegue tirar um mês de férias. Mas eu me programo mês a mês para chegar na hora das férias a gente ter como... Porque quem é autônomo, se você ficar 10 dias sem trabalhar, isso representa 20 no seu caixa, porque aí é mais dias, 10 dias para você produzir depois, para depois receber. Então, a gente tem que se preparar. E muitas vezes, muitos amigos meus que eu converso, não pensam nas próprias férias, né? No próprio descanso. E para a gente produzir melhor, a gente tem que pensar no nosso próprio descanso também. Não só do funcionário, mas o nosso também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, esses gastos, pessoal, se não forem levados em conta, né, eles acabam tornando a nossa vida mais difícil, né? E uma característica que eu vejo, e aí, não sei se Paulinha concorda comigo, mas é o fato normalmente, as pessoas não fazerem planejamento, né? Não olharem para frente, não levarem em conta todos esses fatores para poder se organizar melhor. Não é isso, Paulinha? É isso. E assim, quando você faz o levantamento de todas as contas, além de ser importante para você repassar no valor do seu projeto, você precisa saber se aquele funcionário produz aquilo que ele te custa. Porque aí você vai saber quanto custa um minuto, a hora de seu funcionário na realidade, né? Somando tudo que você tem que pagar, e ver se ele produz aquilo que ele te custa. Porque às vezes você está pagando R$1.000 de salário para alguém, mas ele produz alguém com 2.000 de salário produzia 3 vezes mais, por exemplo. Então, esses números te dão uma direção também do planejamento. Saber quanto tempo você vai demorar para produzir, se aquele funcionário produz aquilo que a sua empresa precisa, dentro do valor que ele custa, né? Perfeito, perfeito. Bem, em resumo, pessoal, não sei se Paulinha tem mais alguma coisa a falar sobre custo trabalhista. Tem, Paulinha? Em termos de valores, não. A gente falou aqui, né, de FGTS, férias, 13º, provisão, aviso prévio. A gente não falou do aviso prévio, falamos? Temos que Não. considerar o aviso prévio também, né? A gente tem uma Sim. provisão de aviso prévio, que quando Sim. você manda embora, né, você ainda tem que pagar mais 30 dias ali para o funcionário, que muita gente manda embora antes para casa e paga o aviso prévio para ele em casa, porque ele já não vai render mais. Então, você tem que ter uma provisão desse valor também. Ele representa mais ou menos 4% do salário. No caso, se a gente pensar, isso vai depender do período, né, que a pessoa vai ter trabalhado, né? Se a gente pensar em 4%, né, pegar 100% e dividir por 4, seria uma expectativa de que o empregado trabalhasse na empresa durante 2 anos, ou algo em torno disso, e aí você poupar também esses 4% a mais para que você possa fazer frente à provisão, né, quando você faz a dispensa do funcionário, né, se ela for necessária. Então, como eu disse, pessoal, quando a gente soma esses números todos, isso aí dá alguma coisa, caso a caso, mas entre 60%, 80%, às vezes quase 100% do salário, né? Se não levar em conta, é uma trauletada nas contas enorme, né? Só para você ter uma ideia, eu fiz uma simulaçãozinha aqui da planilha. Se você tem um funcionário que você paga 2.200 de salário, os adicionais e tudo que você precisa, ele vai te custar em torno de, que aí depende se você é simples nacional, se você tem lucro presumido, se é lucro real, vai depender de em que posição que você está. Vai depender do regime. Ele vai custar mais ou menos 3.450 para a empresa. 2.200 vai para 3.450. Ou 3.450. Seja, somou aí 2.200, sobrou R$1.200 aproximadamente, né? 1.200 sobre 2.200 vai dar alguma coisa em torno de 50%, por volta disso, né? Por volta Ou seja, disso. não é desprezível, né? Tem que ser considerado, porque senão traz um buraco, um impacto desgraçado nas nossas contas, né? Okay? Exatamente. E isso tem que ser colocado no projeto, e aí você tem que analisar se o funcionário que você está pagando está produzindo o que você está pagando. Perfeito. Bem, então, pessoal, em resumo, né? A gente, a cada semana, nós vamos tratar de um tema específico, né? Colocando a ideia principal, fazendo menção. Se vocês quiserem mais detalhes, mandem perguntas para a gente, né? Pode mandar no Insta da Paulinha Dutra, né?
Qual o seu Insta, Paulinha? Vamos É repetir? P de Paula, Dutra Marcenaria. E o meu, Fernando Belchior Marcenaria Fina. Tá? Então, mandem perguntas para a gente poder responder para vocês. E, falando sobre perguntas, nós tivemos algumas, né, nesse fim de semana, e as perguntas foram basicamente as seguintes, né? Se existe, foram 3 perguntas que nós recebemos nesse fim de semana, se existe algum modelo de planilha, né? Então, essa iniciativa nossa, pessoal, de fazer uma marcenaria na ponta do lápis, né? O objetivo comercial dela é a gente fazer a venda de uma planilha que nós desenvolvemos ao longo do tempo, né? A Luciana e a Paulinha desenvolveram uma planilha, Evelyn e eu desenvolvemos outra, e a gente está fazendo a fusão desses 2 produtos, né? Porque cada uma tinha características melhores em determinados aspectos, a gente está fundindo e a gente vai começar a comercializar essa planilha logo. Então, sobre planilha, já a gente está comercializando a nossa planilha é correta, prática, especialmente, pessoal, correta, tá? É importantíssimo que uma planilha faça os cálculos de forma correta. Se falarem para vocês em pegar valor de material, multiplicar por 3, calcular por metro quadrado, isso está errado. Eu sou taxativo nisso, está errado, tá? Você vai... Eu gosto de falar o porquê, Fernando. Então, vamos lá. Porque você não consegue dimensionar o seu negócio. Até quanto você pode dar de desconto, quanto realmente você está tendo de percentual de lucro, qual o prazo que você determina para executar, quantas pessoas... Você não pensa em nada disso, então você não consegue ter controle nenhum financeiro sobre o vezes 3. E a gente fez uma simulação aqui numa live, né, Fernando? Que o vezes 3 dava quase 2 mil mais caro, que fugia do padrão aí de venda, do valor de venda do produto que a gente simulou. Então, às vezes você perde venda por fazer vezes 3, sendo que se você fizer uma conta certinho, você consegue determinar quanto você consegue dar de desconto, o prazo que você precisa determinar. Então, tudo isso é importante para a gestão do seu negócio, né? O vezes 3 a gente não tem controle nenhum. No caso, Paulinha, foi aquele armário, né, que nós fizemos, era um armário de 8 gavetas, né, acho que 2 portas. 2 portas de correr. Né? O material dava mais ou menos 2,5, né, R$2.500. Se a gente fizesse vezes 3, 7.500. E a gente chegou à conclusão que se vendesse, acho que por 5.600, 5.800, ainda, além de pagar o nosso salário e tal, ainda dava um lucro de 1.100 e alguma coisa reais. É isso aí. Era isso? Isso mesmo. Né? Ou seja, pessoal, multiplicar, fazer 1 vezes 3, está errado. Tá? Vai, como a Paulinha falou, você não vai ter gestão da sua empresa, vai te fazer perder negócio, né? Às vezes você não vai vender, às vezes você vai perder dinheiro, tá? Porque está errado. Tá? Não tem conceito nenhum nisso, do vezes 3. Né? E o que a gente faz... às vezes acha que a outra marcenaria está vendendo muito barato, que acontece também, de não saber orçar e orçar muito barato, só que aí você faz um comparativo que você fala, nossa, mas o cara está vendendo muito barato. Mas tem que ver se ele sabe cobrar. E se ele sabe cobrar, às vezes ele cobrou o justo, o certo, e você está perdendo um negócio, né, Fernando? Então, isso é importantíssimo. É errado, qualquer que seja, pode ser errado para lá ou para cá. Ou te faz perder negócio, ou te faz perder dinheiro. Trabalhar de graça. Trabalhar de graça. Né? Uma pergunta foi essa. A outra pergunta foi, a pessoa perguntou o seguinte, olha, quando eu faço o cálculo, né, dos gastos e tal, madeira, por exemplo, eu tenho que anotar só o valor da madeira que eu gasto ou o volume de madeira consumido também, eu devo fazer registro disso, né, no orçamento. O que você acha, Paulinho? Eu acho que o volume, você tem a perda da limpeza do material aí, eu acho que tem que considerar. Claro que você tem que tentar achar o material que você consiga ter um menor número de perda disso, né? Mas tem que considerar. Que nem é a mesma coisa que eu vou usar 90% de uma chapa de MDF e eu não vou cobrar os 10% que eu vou perder. Eu tenho que cobrar os 100% da chapa de MDF. Sim, a pergunta dele era mais no sentido de se a gente deveria fazer registro ou anotar também os volumes, as quantidades e tal, né? Então, o que você tem a dizer a respeito, Paulinho? Sim, tem que anotar tudo. Até o que você acha que não precisa, tem que anotar, para você ter referências também para os próximos, né? Justamente, pessoal, gestão é feita em cima de registro, tá? A gente precisa de histórico para fazer gestão. Tem histórico, não tem gestão, você não consegue analisar o que aconteceu. Então, quando, por exemplo, se você anota, você diz assim, você coloca no orçamento só o valor total da madeira e você não colocou quantidade, você vai perder a referência, por exemplo, do preço unitário.
ou de qual o volume de madeira que você comprou, que você orçou. Então, precisa ter os dados para fazer gestão, para pensar, pegar os dados, pensar a respeito, processar as informações para que você possa gerir a sua empresa de maneira correta. Então, E é comum errar no primeiro, né, Fernando? Que nem todo mundo fala assim, mas quando é a primeira vez que eu vou fazer o projeto? Aí que você tem que parar para analisar o máximo de coisa que você conseguir lembrar que vai ter no processo. Só que se você anotar um próximo projeto parecido ou que tenham etapas parecidas, você já tem essa margem de tempo, de material e de tudo, né? O primeiro a gente pode errar, mas os outros não. Então, se você não tiver dado, você vai continuar errando várias vezes na mesma coisa. Sim, anotar, pessoal, é ter o processo, né? É saber o que você fez naquele orçamento e tal. Então, isso é importantíssimo, isso é indispensável, tem que fazer. Como a Paulinha falou, na realidade, tá? Você vai errar, existe uma grande chance de você errar muito no primeiro, errar um pouquinho menos no segundo, e o que você vai fazendo à medida que você vai fazendo o processo, como qualquer coisa na vida, você vai analisando seus erros, corrigindo e melhorando, né? Então, tem que ter registro para poder saber o que você fez, para você melhorar a cada orçamento que você fizer, né? E a última pergunta que nós recebemos, uma pessoa perguntou o seguinte: num gráfico de pizza, quais são os maiores maiores gastos? Então, pessoal, o gráfico de pizza, né, tem um cara um italiano chamado Vilfredo Pareto, que descobriu o seguinte: você pega qualquer fenômeno, 20% das variáveis entrantes respondem por 80% do fenômeno. Então, é saber o seguinte: na marcenaria, o que você gasta mais? Quais são os seus maiores gastos? Paulinha, no seu caso, quais são os seus maiores gastos? No meu caso, meu custo é bem baixo, né? Em termos de custo, vamos dizer, de custo fixo. É bem baixo porque eu trabalho no sistema de marcenaria moderna, mas o que mais gasta é as pessoas. É o custo mais alto da empresa, são as pessoas. Porque às vezes você paga aluguel, IPTU, telefone e tudo, e às vezes dá o salário de um dos seus funcionários, todos esses gastos. Então, a maior fatia da pizza vai ser o pessoal da empresa. Lembram, nós fizemos uma simulação, pessoal, com uma empresa que era o seguinte: era o dono e um marceneiro e um ajudante. Então, a gente imaginou um galpão de, acho que 100 metros quadrados, né, Paulinho? 100 metros quadrados, aí a gente foi ver os gastos, né? Assim, quando você pega um funcionário, no caso, naquela simulação, a gente colocou 1.500 do salário do ajudante, Paulinho, foi isso? Isso. Foi, né? Então, oi, diga, Paulinho, diga lá, perdão. Não, é isso mesmo. O valor total, eu ia falar que deu 8.500, né? Deu 8.500, né? A gente tinha 1.500 o salário do ajudante, o aluguel, né, do galpão, se eu não me engano, nós tínhamos colocado 1.500 também. Sim. Foi isso, né? Então, isso. Um aluguel, se você aluga, responde por boa parte dos gastos, mas como a Paulinha falou, os gastos com mão de obra são os gastos de maior monta numa empresa em geral, tá? Aí, outro gasto significativo, né? Dependendo de como você escolhe, né? Contador pode ser um gasto alto, dependendo de como você contrata uma empresa de contabilidade, porque tem contador, por exemplo, que cobra meio salário, tá? São R$500, não é pouco dinheiro, né? Aí você tem uma série de contas que estão todas mais ou menos dentro da mesma faixa, que é internet, celular, aí na casa de R$80, R$100 por volta disso, né? Mas eu acho que aluguel e os empregados com os encargos são os maiores gastos, né, Paulinho? São os maiores custos, com certeza. E aí, lembrando do aluguel, gente, se você tem um barracão e trabalha dentro do seu próprio barracão, você precisa considerar um valor desse de aluguel. Você não deixa de gastar, porque se você não estivesse trabalhando nele, você alugaria. Isso seria uma renda. Qual renda seria? Então, precisa incluir, mesmo que o espaço seja seu. Só uma observação para a gente colocar aí nos custos. Sim, esse dinheiro, pessoal, que a Paulinha está falando, né? O galpão é meu. Se você não estivesse usando, você estaria alugando, tá? Então, a sua empresa precisa pagar para você, proprietário, um aluguel pelo galpão, tá?
se você não levar isso em conta, você está se enganando, tá? Porque tudo custa, né? Tudo, absolutamente custa, é uma possibilidade de você fazer dinheiro a partir daquilo. Então, tem que ser considerado. Tá? E a Bem, ideia nossa oi. aqui do Marcenaria na Ponta do Lápis, né, Fernando? É exatamente a gente trabalhar esses assuntos para profissionalizar o mercado da marcenaria, que é isso que a gente está precisando. Os marceneiros precisam olhar para si e se tratar como negócio, como pessoa jurídica, para que o mercado também enxergue dessa forma, né? Eu vejo bastante gente reclamando, só que, assim, qual a sua parte da sua empresa, como estão os números da sua empresa para você falar do mercado. Então, a gente está fazendo isso para as pessoas entenderem quanto custa o seu negócio para aprender a cobrar. E isso vai elevar o patamar da marcenaria de todos os jeitos, né? Para todo mundo, Sim. na verdade. Esse comentário da Paulinha, pessoal, é importantíssimo porque, independente, assim, tem a parte comercial da nossa atividade aqui, que é vender a panilha, né? Logo, logo ela vai estar à venda, né? Mas, independente se você vai comprar nossa panilha ou não, a informação que a gente está levando para você é correta e é importantíssima e é indispensável para você fazer uma boa gestão do seu negócio. E o que nós estamos contando aqui, pessoal, não importa se você tem uma marcenaria, se você tem uma pizzaria, se você fabrica sapato, sei lá, calça jeans, ou se você vende doce, é tudo a mesma coisa, os conceitos são os mesmos, tá? Então, exatamente, se você... não é um conceito inventado pela gente, né? Não, isso é conhecimento que a gente repassa vindo do passado, pessoas pensaram nisso, e o que a gente faz, a gente aprende, reúne conhecimento e transmite para vocês, né? Então, independentemente se você vai ser nosso cliente ou não, mas os conhecimentos são aplicáveis em qualquer negócio, tá? E é fundamental. Pessoal, aqui, deixa eu ver uma coisa. Se alguém tiver aí uma dúvida de salário, aí quiser mandar para a gente faz uma simulação aqui de quanto custaria. Se alguém quiser ter um funcionário aí, quiser colocar o salário aí, a gente já joga aqui na simulação e já fala o valor aí, que em torno que custa esse funcionário. Sim, e o que a gente tem feito, pessoal, nós temos convidado pessoas para virem aqui, se quiser calcular um orçamento qualquer ao vivo, a gente faz, tá? Então, quiser entrar ao vivo com a gente, fala, você entra ao vivo aqui conosco, tá? Para calcular o orçamento. Aí, se quiser entrar ao vivo, se tiver alguma pergunta também, algum assunto para discutir, a gente faz isso com o maior prazer. A sua dúvida pode ser dúvida de muita gente, né? Perdão, pelo Instagram. Sim. Se alguém quiser participar, se você está no Instagram, pelo Instagram, você sai do Instagram, entra de novo e pede para participar ao vivo, você vai entrar aqui ao vivo com a gente, né? Não percam a timidez, não sejam tímidos, vamos aqui, como a Paulinha sempre diz, a sua dúvida pode ser de todo mundo, ou de muita gente, e aí vai ajudar bastante gente, né? Exatamente. Vamos ver aqui se a gente tem alguma pergunta. Pessoal, todo mundo que entrou aqui, que mandou, acenou no Instagram, eu estou acenando de volta. Nem sempre o celular responde, o Instagram responde aqui, mas estou acenando para todo mundo que eu consigo, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vi um ponto de interrogação aqui, mas não vi a pergunta. Pois é. O Francisco só falou assim, excelente, e depois colocou o interrogação. Francisco, esclarece aí para a gente o que é a sua interrogação. Fernando, eu estava pensando aqui, uma coisa que é legal da gente falar, quando a gente tem bastante funcionário, a gente estava falando sobre lucro, né? A gente sempre fala sobre lucro. E que você deve considerar o lucro da empresa depois que você reservar esse dinheiro. Então, esse dinheiro ele também vai consumir do seu lucro. Por que a gente fala tanto dessas coisas, gente? Para a gente precisa determinar uma meta de venda e encontrar o ponto de equilíbrio dentro da empresa de quanto você precisa vender. A partir do momento que a gente reunir todos os gastos, você vai conseguir saber qual que é a sua meta de venda, qual que é o seu ponto de equilíbrio e que percentual de lucro você precisa trabalhar para o seu negócio girar. Então, os temas que a gente vai abordar semanalmente,
serão para estruturar esse cálculo para você chegar nesse valor final aí, né? Perfeito. Então, pessoal, para quem não conhece, né, o que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é um determinado volume de faturamento, né, numa situação em que sua empresa não ganhou dinheiro e não perdeu dinheiro. O fato dela não ter ganho dinheiro não significa que não pagou salário para você. Você, como dono da empresa, tem um prolabore, isso precisa ser incluso quando você faz o cálculo dos gastos para gerar o preço do produto, para que você seja pago pelo seu trabalho. Assim como a gente faz uma mistura entre agente, pessoa física, e empresa, pessoa jurídica. Você precisa construir um negócio que pague os salários dos teus empregados e pague você também. Você está trabalhando, você tem sua família para sustentar, você precisa obter rendimento do seu negócio, tá? E isso precisa ser tudo incluso nos gastos para que você possa formar preço corretamente. E aí você não ter susto. Ponto de equilíbrio chegou no final do mês, paguei todas as contas, eu não tive lucro, tá? Ter lucro não significa que você não pagou seu salário, significa que você não botou nada na poupança para fazer sua empresa crescer, tá? Lucro é isso, tá? E o Depois lucro de ter você só vai pago saber no você. final do mês, né? Porque às vezes Quando tem você gente que fala apura assim, o esse resultado. projeto eu lucrei R$1.000. Só que se você não vender mais nada no final do mês, esses R$1.000 vai te ajudar O a pagar a lucro vai conta, não é lucro embora. nenhum. Tem Exatamente. aquela pessoa que fecha um projeto bacana, né? Aí vai, opa, eu ganhei, e já gasta o dinheiro por conta. Está errado, está errado. Você tem que cuidar da vaquinha. A tua empresa é a vaquinha que dá teu leite, tem que cuidar bem dela. Tem que fazer a apuração de resultado mês a mês, isso você sabe ao final do mês, ao final de um ciclo, como a Paulinha está falando. Paulinha, uma pergunta interessante aqui do Rick Greenwood Works. Para quem trabalha e vende como hobby na própria casa, como justificar o produto? Diga lá, Paulinha. Do mesmo jeito que quando você é um profissional, você tem os gastos. Então, quando a gente está dentro de casa, você pode cobrar proporcional. Então, por exemplo, sua conta de luz era R$100. Quando você começou a fazer por hobby, virou 150 a sua conta de luz. Então, R$50 desse gasto é o seu custo de fazer. Mesmo que você vai fazer como um hobbyista, vai vender a peça sem querer ter lucro, alguma coisa, você tem esse custo que você precisa considerar, porque senão ele está saindo do seu bolso. O seu hobby está saindo do seu bolso. E aí é uma questão de análise. Não, tudo bem eu pagar por isso, ou não, eu quero pelo menos empatar, ou pelo menos lucrar um pouquinho. Então, você vai cobrar de forma proporcional. Se tem uma casa de 100 metros quadrados, a sua oficina é 10 metros quadrados, coloque como custo 10% do aluguel. Do aluguel, sim, entendeu? Então, você faz proporcional ao espaço que você está ocupando, mas se você não tivesse esse espaço, por exemplo, essa garagem que você utiliza como exemplo, você teria que pagar um lugar. Então, isso tem que ser considerado. E aí, até para manutenção. Às vezes, você vai mudar, pega esse dinheiro, guarda para você melhorar a sua iluminação, sua aspiração, enfim, você pode reinvestir no seu próprio espaço. Sem dúvida. Ou seja, não importa, pessoal, se você diz, eu sou robista, né? Como é que eu faço essa apuração de gasto para formar preço? É a mesma coisa, é do mesmo jeito. Ou seja, a Paulinha falou na questão de você fazer proporcional. Então, eu trabalho na minha casa tem 100 metros quadrados, eu estou gastando 10 metros quadrados com o meu negócio. Você vai pegar 10% do que seria aluguel e vai alocar para remunerar o uso da sua casa. Você tem uma conta de energia elétrica, subiu quando você começou a fazer o teu hobby ali, você vai pegar o que aquilo subiu, a conta de luz, e considerar. Então, é a mesma coisa, os conceitos são os mesmos, tá? A diferença é que talvez você não tenha funcionário ou faça, por exemplo, peças artesanais menores, então seu custo de execução vai ser menor, mas ele existe, tem que considerar. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá. O jeito que o mundo funciona, tudo custa. Simples assim, tudo custa. O dinheiro é uma forma de quantificar, metrificar a escassez, basicamente. Se um produto é mais fácil de ter, o preço cai. Se ele é mais abundante, se ele é mais raro, tem mais procura, o preço sobe. Tá certo? É isso, as coisas têm preço para isso, para quantificar facilidade, entre outras coisas, tá? Dessa função do dinheiro. Facilitar trocas, etc. Mas essa é a função, tá? Dos preços, né? Fazer isso, né? E aí você precisa quantificar, porque é dessa forma que a gente funciona. Tão simples quanto, tá?
Todos os nossos fornecedores fazem essa mesma conta para chegar para a gente. Ninguém trabalha para não ter lucro, para não ter o próprio negócio. Todos funcionam dessa mesma forma. E a gente, como a ponta dessa cadeia, a gente também tem que produzir dessa forma. Porque senão todo mundo ganha, menos a gente. Sim, sim. E vamos lá. Estamos com mais pergunta aqui no YouTube. O Rafael perguntando: quanto cobrar no início de margem de lucro para uma marcenaria que está iniciando? Quanto devo colocar de Prolabore? Diga lá, Paulinha, qual é a sua opinião? Prolabore é uma coisa muito pessoal. Prolabore é uma coisa muito pessoal. Como você vai determinar? Se você só trabalha com isso, ou parte do seu dia para isso, quanto você precisa ganhar por mês na dedicação dessas horas que você vai trabalhar? Então, eu vou dedicar 100% a isso, as contas na minha casa estão em R$4.000. Então, o mínimo de Prolabore que você precisa ter é 4. Né? Então, a determinação do Prolabore é muito pessoal. Perfeito. Agora, então, pessoal, é o seguinte: Prolabore é o salário que a sua empresa paga para você, tá? Como a Paulinha já falou em outras ocasiões, não adianta colocar um Prolabore irreal, sangrar a sua empresa. Vou botar um Prolabore de 10 mil. Você tem faturamento para se pagar 10 mil por mês? Você construiu Produz um para negócio, isso, né? Produz para isso? Você construiu um negócio que consegue pagar 10 mil reais de Prolabore para você, né? Porque se você colocou lá, isso precisa estar no preço. Na hora que você coloca no preço, teu preço sobe, né? Dependendo do volume de horas que você trabalhar, da estrutura da tua empresa, né? Então, isso precisa ser considerado. A nossa filosofia de trabalho é aquela que a Paulinha falou: veja as contas da sua casa, né? A nossa filosofia é dono, entre aspas, pobre, e a vaquinha gorda, né? A empresa bem e você vivendo uma vida simples, modesta, para você beneficiar o teu negócio. É assim que a gente opera. Exatamente. Né? E aí, para você saber o custo do dia, só para complementar a resposta dele, a gente tem uma média de 22 dias úteis mês. Então, você vai pegar isso daí, dividir por 22 para você saber quanto custa só o seu dia, sem considerar as outras contas, só o seu dia, para você ver. Então, você tem que produzir o que você precisa receber, né? Então, que aí entra a parte da meta, entra a parte da junção das contas e a meta do que você precisa produzir. Lembrando, pessoal, que isso que a Paulinha falou é só a parte da tua venda que vai remunerar o teu trabalho, que vai pagar o teu trabalho. Não está incluso aí a matéria-prima, não está incluso os demais gastos, né? A Paulinha fez uma conta simples só para mostrar, ó, só para pagar você tem que faturar isso aqui. Então, pega, divide por 22, supondo, né, Paulinha, que são 22 dias. Isso, exatamente. Né? Então, por exemplo, se você quiser ganhar 10 mil por mês, que pode, claro que pode. Só que você tem que produzir R$454 por dia para te pagar isso. Quer dizer, você custa isso para a empresa por dia. Então, você tem que produzir para receber esse valor. Sim, não produziu, a empresa não vai, se ela te pagar, ela vai quebrar. Simples assim. E o percentual de lucro, para complementar a resposta da pergunta dele, aí vai muito assim, de custos, seu custo é baixo, você consegue ter uma margem maior, em que região do Brasil que você está, quais são as suas concorrências, aí o lucro vai depender um pouquinho aí de outros fatores. Sim, sim. Percentual. Você vai ter que sentir o mercado, né? Inclusive, se você, à medida que você vai ganhando o mercado, vai aumentando o número de clientes que te procuram e tal, né? Você presta um bom trabalho, você atende bem o teu cliente, você não fura prazo, né? Você não tem reclamação com seus produtos e tal, você vai formando um nome, então o preço vai aumentando, seu preço vai aumentando, sua margem de lucro vai melhorando. O que você não pode deixar é que os teus gastos, outros custos subam também, para você preservar a sua margem, né? Exatamente. Então, conforme você vai tendo nome, você pode aumentando esse percentual de lucro, e o que você não pode fazer é trabalhar abaixo do que te custa. Então, às vezes, você vai trabalhar vou trabalhar com 5% de lucro. Ok, você está lucrando. 100% de lucro. Ok, o que você não pode é pagar para trabalhar. Sim. O André Laute, trabalho com madeira de demolição e o orçamento é bem mais complexo. André, respeitosamente, eu discordo de você, tá? Do ponto de vista de conceito, André, é a mesma coisa, tá? São os gastos da sua empresa, material, mão de obra. Talvez você tenha dificuldade, por exemplo, em estimar o tempo que você leva, por exemplo, para limpar a madeira para processá-la, tá? E eu digo isso porque eu já fiz isso. Já sei, você pega uma madeira de demolição, é prego, parafuso,
tiro, bomba, tem de tudo, né? Então, você vai levar um baita tempo e, de repente, você tem dificuldade de estimar o tempo que você leva para fazer, né? Então, digamos, você tem aí uma dificuldade localizada nesse processo. Mas limpou a madeira, aí você vai desempenar, desengrossar, fazer canto, papapá, fazer encaixe, né? E aí, para Colar. lembrar, né, Fernanda, a gente vende tempo e conhecimento. Então, precisa Tempo determinar. e Posso dar uma conhecimento. dica? Eu fiz uma assessoria aqui e a gente fez um teste com ele. Pegamos 1 metro quadrado da madeira mais terrível que tinha e Perdão, quadrado cronometramos. cúbico. Quadrado cúbico. Metro cúbico, desculpa. Cúbico. E aí, pegamos e cronometramos o tempo de limpeza, cronometramos o tempo de lixar, e aí aquilo deu uma base para ele saber se, então eu vou vender 8 metros cúbicos da madeira, eu vou, em tese, vou ter esse... Então, você parte de alguma informação. E aí você vai pela dificuldade do projeto, tudo, colocar mais horas ou menos horas dentro desse valor, mas cronometra, pega lá a prancha mais terrível que você tem e cronometra o tempo que você demora para mexer nela. Sim, aqui, como a Paulinha falou, né? E como a gente já estava falando aqui, pessoal, precisa de registro, precisa anotar as coisas para você ter dado para processar, transformar a informação, para você usar a informação a seu favor para fazer a gestão da empresa. Tá? Então, o exemplo que a Paulinha deu, pega a prancha mais lazarenta que você tiver, tá? Mais cheia de prego, parafuso, ruim, e, eu levo X tempo para limpar, por exemplo, essa prancha. Tá? Então, para as outras, e aí você usa aquele valor que você obteve e vê as demais quantidades de prancha e você extrapola o tempo. À medida que você vai fazendo esse exercício, você vai melhorando a qualidade da tua informação, né? Exatamente. O João MDP, como considerar o custo de um plano de saúde coletivo? Diga lá, Paulinho. Conta, não é mensal? O custo mensal? Entra lá e você vai ratear pelas horas, né? Digamos que você tem uma empresa de, sei lá, com 10 funcionários, você fez um plano de saúde coletivo, né? E você paga, vamos dar um chute, você paga R$2.000, tá? Aí você vai pegar esses R$2.000, entre outras coisas, vai somar nos gastos totais da empresa por mês. E você vai dividir isso aí pelo volume de horas produtivas que você e mais todo o teu corpo de empregados te dá. E aí você vai ter o gasto por hora. Não difere de nada. Saída de dinheiro que você vai ratear pelo tempo. Mesma coisa, né? Saída fixa de dinheiro tem que incluir aí tudo, gente. Tem que Até o incluir. pão da padaria que se você paga para o seu funcionário todo dia, você tem que incluir na conta. Aí você fala, nossa, Paula, mas se eu somar tudo vai ficar caro. Pois é quanto custa seu negócio. Então, precisa direcionar. Tá saindo. Ganhar, né? Tá saindo. Pessoal, quem paga, se você não incluir isso no preço e o cliente não pagar, sua empresa vai pagar, você vai pagar, tá? Vai sair ou do caixa da tua empresa ou vai sair do teu patrimônio. Simples assim, tá? Matemática não admite desaforo, né? Então, alguém vai pagar a conta, né? E se você tem uma empresa, né, o propósito da empresa é pagar seus gastos e fazer lucro. Isso precisa estar no preço, né? Como a Paulinha sempre disse, se o cliente não pagar, você vai pagar. Você está pagando. Não tem por onde, pessoal. Não tem mágica, tá? O Edson Zés, aqui no YouTube. Bom dia, faço peças no atacado, mas estou achando que não é muita vantagem, pois estamos com excesso de trabalho e a margem de lucro é baixa. Como equilibrar essa balança? Diga lá. Refaz as contas. Hã? Se você está produzindo... claro que quando você produz em quantidade, você pode ter um preço melhor. Desde que você produza num tempo mais rápido. Se não, o valor é o mesmo, unitário ou não, né? Então, assim, tem que rever as contas. Se não está ganhando, é porque o orçamento está errado. Sim. Olha só, o Edson Oséias, né, nessa pergunta. Existe uma coisa, pessoal, quem trabalha com produção aqui sabe, tem o chamado tempo de setup. O que é setup? O tempo que você leva para ajustar uma máquina. Às vezes você leva 15 minutos para ajustar a máquina, leva 5 minutos para fazer a operação. Tá?
Se você aumenta o número de peças produzidas com aquele ajuste, com aquele setup, você reduz o custo unitário da operação. Mas você precisa levar em conta isso no teu orçamento e saber se aquilo está te produzindo resultado ou não. Se uma margem está baixa, trabalhe para conseguir, ou você reajusta o preço, ou você vai procurar negócios que te deem uma margem melhor. E aí você vai substituindo o negócio ao longo do tempo. Paulinha caiu. Pessoal, um instantinho, a conexão aqui com a Paulinha caiu no Instagram, vamos ver se a gente entra de novo. Opa, já voltou aqui. Eita, essa internet é uma festa. Ô, Paulinha. Caiu, mas voltei. Você tá ligeiro, hein? Eita! Então, vamos lá. A Diva Moraes está dizendo, a vaca não dá leite, você que tem que tirar. Perfeito. E o que a gente está dizendo, Diva, não pode tirar mais leite da vaca do que a capacidade dela de produzir, né? E para a vaca mata produzir, a vaquinha. mata a vaquinha. Precisa dar o leite da vaquinha, né? O que é o leite da vaquinha, pessoal? Entre outras coisas, é a boa gestão da empresa, né? Mas foi uma ótima observação, que se você não cuidar da empresa, ela não vai te dar renda. É exatamente isso. Colocação tem que perfeita. trabalhar, né? Bem, vamos ver se tem mais alguma pergunta. A gente costuma fazer live de 30 minutos, mas às vezes a gente dá uma esticada quando tem uma pergunta e tal. Então, pessoal, vamos lá. Se alguém quiser fazer uma última pergunta para a gente fechar aqui, tá? Tem no Instagram? Opa, eu dei uma corrida aqui, não vi, não. Não. Só se eu passei por cima de alguma pergunta que eu não vi. De novo, pessoal, esse é o Marcenaria na Ponta do Lápis, um programa que Paulinha Dutra e eu levamos toda segunda-feira, às 7 da manhã, tá? Para a gente falar de apuração de gastos, formação de preço e outros assuntos de gestão de marcenaria. A gente foca nessa questão de apuração de gastos e formação de preço, porque esse, com certeza, deve ser uma das maiores dores, uma das maiores fragilidades das marcenarias brasileiras, quiçá da imensíssima maioria das empresas no Brasil, tá? Porque a gente tem uma dificuldade, uma fragilidade de formação, né, no nosso ensino muito grande, tá? Então, a gente não é educado para pensar em negócio, para fazer conta, né? Exatamente. Então, e aí, às vezes, vem de geração a geração, né, Fernando? Só que hoje o mercado exige essa administração, senão o negócio vai à falência e normalmente as coisas são feitas por famílias e aí a família inteira vai à falência, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Sem dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bem, pessoal, se não aparecer mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar por hoje, né? Não. Qual a pergunta? Está lá no Instagram. Tá. A internet não está ajudando aqui. Seria adequado aprovisionar valores para considerar a depreciação da marcenaria e investimento? Opa, pergunta excelente. E qual seria a porcentagem? Tá. Qual é o nome dele? Agora é o Fuste Consultoria. Aham. Ah, tá, desculpa, eu vi o F. Tá. É Fuste Consultoria que está fazendo essa pergunta. Sobre depreciação. Para quem a internet não está pegando bem, a live vai ficar gravada. Tá. Pessoal, então vamos lá. A Evelyn está ajudando o nosso trabalho aqui na live, tá? A Fuste Consultoria perguntou sobre depreciação e falou que a internet não está ajudando. Pessoal, para quem a internet não está ajudando, essas lives ficam gravadas, tá? Então, vocês vão poder assistir depois, tá? Então, depreciação. Nós vamos falar rapidinho, porque o próximo assunto, o assunto da próxima semana é justamente depreciação. Né, Paulinho? Acho que nós acertamos na seleção, né? Já fecha a pergunta da forma correta. Opa, Paulinha, quer falar um pouquinho, rapidinho, sobre depreciação e semana que vem a gente fala mais? Vamos colocar só o pontinho, né? Depreciação é aquilo que você precisa considerar dos gastos de utilização das suas máquinas. E outras coisas que né, com a utilização do tempo se depreciam. Então, a gente vai explicar como fazer essa conta e a importância disso para você reinvestir nos seus maquinários e na troca deles. Perfeito. A máquina gasta. Ela gasta num tempo. Se você não fizer a poupança, você não repõe a sua máquina. Tão simples quanto. Tá?
A gente não lê os manuais de instrução, mas normalmente lá fala o tempo útil das máquinas, né? Isso também você busca informação na internet, conversa com o colega, a sua própria experiência, se você já está num ramo, num determinado tempo, vai te levar a concluir qual o tempo de vida de uma máquina, né? E a depreciação é esse consumo da máquina ao longo do tempo. Se você não fizer provisão, não guardar dinheiro, você não consegue repor a máquina, não consegue comprá-la no futuro. Basicamente é isso, mas a gente vai entrar em mais detalhes na live da próxima segunda, né? Vamos fechar então, Paulinho? É isso daí, vamos fechar. Então, queria agradecer a todo mundo no YouTube e aqui no Instagram por acompanhar a gente. Mandem as perguntas, temas, para a gente desenvolver ao longo das nossas lives. E o Marcenaria na Ponta do Lápis está aqui para a gente discutir sobre o assunto e melhorar a estrutura de marcenaria no Brasil. Sim. Se a gente não fizer isso, pessoal, ninguém vai fazer. A gente tem que cuidar da gente, tá bom? Um abração. Paulinho, um abração. Bom dia a todo mundo, boa semana. Só avisar o pessoal, quem quiser participar. Sim. Quem quiser participar ao vivo, pessoal, mais uma vez, né? Vamos repassar, porque às vezes tem gente chegando agora. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, Paulinha Dutra e eu, aqui no Marcenaria na Ponta do Lápis. Se você quiser fazer um orçamento ao vivo com a gente, você entra via Instagram, tá? E a gente vai mostrar um orçamento feito ao vivo, tá? Para quem quiser, não sejam tímidos, participem com a gente. A sua dúvida pode ser de todo mundo, tá? A cada semana a gente vai trazer um tema específico. Hoje nós falamos de custos trabalhistas. Na semana que vem a gente vai falar sobre depreciação. Afinal, o que é esse parangolé? O que é a tal da depreciação? Ok? Podem mandar Tá? E mandar perguntas no direct durante a semana. @Pdutra Marcenaria. Pdutra Marcenaria. Insta da Paulinha. Pdutra da Marcenaria, que é o Insta da Paulinha. E @Fernando Belcal Marcenaria Fina, que é o meu. Ok? Então, um abração, tudo de bom, uma ótima semana. Segunda que vem a gente está aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.